Seja muito bem-vindo, meu nome é Alan e nesse vídeo nós vamos ter a continuidade sobre os 8 passos para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele é uma continuação. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista, porque lá tem a base, tem o fundamento que é muito importante. Se esse é o seu caso, se você já assistiu, então vamos para os próximos 6 passos para conhecer a vontade de Deus. Muito bem, tudo bem com você? Como você está? Preparado aí para a gente continuar a nossa jornada sobre como conhecer a vontade de Deus? E é o seguinte, só uma breve recapitulação. Se você realmente não quis assistir o primeiro vídeo, não tem problema, eu vou fazer uma recapitulaçãozinha super rápida. É o seguinte, esses 8 passos para a gente conhecer a vontade de Deus, eles não funcionam como uma bola de cristal, tá bom? Não é tipo assim, você vai seguir esses 8 passos e de repente, pum, você descobre qual é a vontade de Deus para sua vida, você descobre com quem casar, onde morar, que emprego aceitar, que carreira seguir e pum, já sei tudo que Deus quer para minha vida. Não, não é assim que funciona, tá certo? Nós falamos no primeiro vídeo que a base de tudo isso é conhecer a Deus. Não tem como você conhecer a vontade de Deus sem ter um relacionamento com Ele, sem conhecer o próprio Deus, tá certo? E esses passos, eles não vão funcionar se você não tiver um relacionamento profundo, uma comunhão profunda com Deus. Em outras palavras, esses 8 passos, eles seriam mais ou menos como que eu te dar uma aula de natação com um livro, com teoria. E você nunca chegar a mergulhar numa piscina, você precisa mergulhar em Jesus Cristo, para aí então esses 8 passos funcionarem. Até porque o primeiro passo, ele é não ter vontade própria nenhuma sobre o assunto, determinado assunto que você está pensando em decidir. Por exemplo, Jesus. Em determinado momento, Jesus ele manifesta a preferência dele ao Pai, né, de não querer morrer na cruz, de não querer passar por aquele sofrimento, não querer ficar separado do Pai pelo peso do pecado ali, enfim. Mas ele fala o seguinte: Pai, porém que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres, a minha vontade. Então, em outras palavras, o primeiro passo é estar disposto a seguir a vontade de Deus, não ter vontade própria nenhuma. Isso não quer dizer que você não tem preferência e que você não manifesta essa preferência a Deus. Você pode e deve fazer isso, inclusive. Só que a sua vontade não vai predominar. E a gente só vai conseguir chegar a esse ponto se a gente estiver muito conectado com Jesus. Se a gente não estiver muito conectado com Ele, infelizmente a gente não vai chegar a esse ponto. Por isso que é importantíssimo você assistir o primeiro vídeo e entender bem essa base. O segundo passo para a gente conhecer a vontade de Deus para nossa vida é a gente não se deixar ser levado pelos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente fica com sentimentos de dúvida, de medo, de culpa, até mesmo de alegria, de euforia, de ânimo, vai dar certo. A gente precisa dar um tempo. Se você pode dar um tempo para sua decisão, dá um tempo para sua decisão. Não dê ouvidos aos seus sentimentos. Não tome a decisão puramente por eles. Na verdade, não tome sua decisão baseado em nenhum só dos fatores de maneira isolada. Então sempre é um conjunto de todos os fatores, tá certo? Isso é muito importante frisar, tá bom? Assiste lá o primeiro vídeo para você entender melhor esses 2 conceitos. O terceiro passo para a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida consiste basicamente em entender a vontade de Deus dentro da sua palavra, buscar na Bíblia qual é a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia ela é basicamente uma fonte de 2 coisas. Primeiro, uma fonte de informação e uma fonte de relacionamento com Deus. Só que na maioria das vezes a gente trata a Bíblia apenas como fonte de informação para, sei lá, para me tornar um cristão melhor, informação para me ajudar a tomar as decisões da minha vida, e não tem nada de errado com isso. Só que aí vem o mesmo ponto, uma coisa parecida com a do primeiro ponto. Se você não conhece o Deus da Bíblia, se você não se relaciona com o Deus da Bíblia, se você não tem intimidade com o Deus da Bíblia, se você não tem um relacionamento estreito com Ele, não vai adiantar nada você conhecer a vontade dEle através da Bíblia, entende? Você pode até saber o que é para fazer,
Mas se o seu coração não está pedindo isso, se você não tem vontade, se você não é transformado por meio de relacionamento com Jesus, não vai adiantar nada. Por isso que a base é muito importante. A gente precisa, de fato, ter um relacionamento profundo com Jesus, tá certo? Mas aí vem um ponto interessante. Alan, eu abri a Bíblia e eu não vi nada na Bíblia falando assim, olha, fulano, faça isso, ou ciclano, faça aquilo, Raquel, deixe o seu emprego, Roberto, mude-se para tal cidade. Tipo, não vai achar um verso assim na Bíblia, certo? Uma instrução específica sobre aquela decisão específica da sua vida. Então, como que a gente pode usar a Bíblia para nos ajudar a tomar as nossas decisões? Além do que eu já falei de ter o relacionamento com Jesus, que é o mais importante, tá bom? Mas como que a gente pode usar a Bíblia para ajudar a gente a tomar as nossas decisões? Primeiro, a Bíblia ela apresenta princípios gerais para várias coisas da nossa vida. A Bíblia apresenta princípios gerais sobre relacionamentos, a Bíblia apresenta princípios gerais sobre como evangelizar, a Bíblia apresenta princípios gerais de como ter uma atividade profissional digna, louvável a Deus. A Bíblia apresenta, enfim, princípios para quase todas as áreas da nossa vida. E esses princípios gerais, eles podem se aplicar a todas essas áreas e nos ajudar a tomar as decisões. Essa é uma das formas. Por exemplo, dificilmente você vai... a gente precisa atentar para isso, que muitas vezes as pessoas elas podem correr o risco de fazer o quê? Pegar um livro da Bíblia e simplesmente aponta o dedo ali naquele livro, lê um texto totalmente fora do contexto e quer aplicar ele de maneira errada. A gente precisa tomar o cuidado para entender o contexto geral sobre o que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. Vou dar um exemplo bem assim, esdrúxulo aqui. Por exemplo, você está decidindo se você vai trabalhar como traficante de drogas ou não. Você está numa decisão ali e tal. A Bíblia não te apoia nesse trabalho, entende? A Bíblia não te apoia a ser, sei lá, um traficante, um ladrão, enfim, esse tipo de coisa. Então, não é nenhuma decisão que, tipo assim, você vai, tipo, como eu posso dizer, encontrar alguma coisa na Bíblia que te apoia. E digamos que você lê um verso na Bíblia que de alguma forma você fala, caraca, entendi que, putz, por esse verso realmente Deus está falando para eu ir trabalhar com isso. Tipo assim, não. Porque você não estudou o contexto geral, o princípio geral que a Bíblia ensina sobre isso. Para isso você precisa fazer um estudo aprofundado sobre o tema e assim por diante. Então, entender os princípios gerais da Bíblia, a questão, por exemplo, do casamento, julgo desigual. Ah, será que eu caso com uma pessoa que não é cristã? Tarará. Deus, será que é para eu casar com essa pessoa? Amigo, a Bíblia já fala. Não vos unis com o julgo desigual, entende? Então, já existe um princípio geral para essas coisas. Esse é o primeiro ponto. Agora, e se você tem que tomar uma decisão entre duas coisas boas? Poxa, eu preciso, nenhuma das duas opções, ou 3, ou 4, ou 5 opções que eu tenho é errada. E agora, o que eu faço? Aí entra, óbvio, todos os passos, né? A gente nunca decide com base em um passo só. Mas, por exemplo, eu particularmente já vivi ocasiões onde eu tinha que tomar uma decisão na minha vida e um verso específico da Bíblia me ajudou muito. O contexto, o princípio geral era de Provérbios 6. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, eu vou explicar a decisão primeiro, na real. A decisão era a seguinte: eu tinha alguns compromissos que eu tinha que cumprir, só que esses compromissos, eu tenho uma grande dificuldade que é de dizer não, eu não sei dizer não para as pessoas. Esses compromissos que eu tinha que cumprir, eu não estava muito afim de cumprir e eles estavam me atrapalhando de fazer outras coisas. E aí eu tinha que falar aos responsáveis, né, pelo programa ali, enfim, e eu tinha que falar que eu tava com problema, que não ia dar pra eu ir, que eu tava com dificuldade, enfim, etc. No fim eu acabei indo, mas eu li um verso na Bíblia que foi diretamente um conselho de Deus pra mim naquele momento. E foi incrível, porque eu acordei, eu orei pra Deus, eu conversei com Deus sobre isso, e quando eu abri a Bíblia, Deus falou pra mim sobre algo parecido. Olha só, Provérbios capítulo 6 diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso à palavra da tua boca. Agora, pois, faze isso, meu filho, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai,
prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Obviamente que aqui o contexto é sobre ser um fiador de alguém, né? Mas o princípio ele se aplica, né? Se você empenhou a sua palavra, se você deu a sua palavra, deu o seu compromisso, ou você cumpre, né, esse teu compromisso, que é o mais recomendável, agora você está preso a essa tua palavra, ou você vai lá, conversa claramente com a pessoa, pede desculpa, explica a situação para ela e pede se seria possível que ela te livrasse desse compromisso. Então, olha só que coisa, para mim se aplicou perfeitamente à situação que eu vivi ali na prática. Então, é possível que isso aconteça? É possível, porém tome muito cuidado. Mais uma vez, um verso da Bíblia nunca vai dizer uma coisa para você que ele não quis dizer de uma maneira geral, de um princípio geral, na intenção original do texto, tá certo? O quarto passo, ele tem a ver com observar a forma como a providência divina guia a sua vida. Como assim, Alan? Ao longo da nossa vida, a gente vai coletando experiências, a gente vai vivendo coisas, vai experimentando coisas com Deus, a gente vai percebendo que Deus vai guiando a nossa vida num determinado sentido. Imagina que a sua vida é um quebra-cabeça. Não sei se você já montou um quebra-cabeça. Como que você monta normalmente o quebra-cabeça? Você pega ele, certo? Pega a foto, né, que está normalmente na caixa, você coloca ali do lado. Você monta as bordas do quebra-cabeça, que são as peças retas, né, com as partes cortadas, que aí fica mais fácil, e a partir dali você separa as peças da mesma cor, as que são azul para um lado, as que são vermelhas para o outro, e assim por diante, para você saber ali as coisas que estão perto umas das outras, né? E aí você começa a montar o quebra-cabeça ali e tal, você vai juntando as peças que são mais parecidas. Imagina que a sua vida é esse quebra-cabeça, e cada dia você está pegando uma pecinha. E imagina que num determinado momento você pega uma pecinha, tipo, você está na parte azul e você pega uma pecinha lilás. Você fala, não, essa pecinha não é daqui, o que essa pecinha está fazendo aqui? Então, normalmente, Deus ele conduz a nossa vida para uma direção. Quando aparece algo que é muito contrário à forma como a providência de Deus tem guiado a nossa vida, é algo da gente suspeitar. Normalmente, Deus ele guia a nossa vida numa determinada direção porque ele tem um propósito de acordo com a pessoa que você é, de acordo com a sua personalidade, os seus conhecimentos, a forma como você se porta e assim por diante. Então, Deus ele ensina cada um de maneira diferente, se relaciona com cada um de maneira diferente e tem um propósito para cada um diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes. Entende? Então, Deus ele vai guiar a tua vida numa determinada direção. E quando aparece uma oportunidade, uma coisa que às vezes é muito fora daquilo, pode ser que não seja necessariamente da vontade de Deus. Mas Alan, e o que dizer de outros personagens bíblicos? Por exemplo, Paulo, que foi um fariseu, né, por muito tempo da vida dele, e do nada ele deu uma virada. Ou José, por exemplo, né? Como que você diz que, tipo, ser vendido pelos seus próprios irmãos como escravo é um plano de Deus para a vida da pessoa? É difícil, né, dizer nesses momentos. Em alguns casos, realmente, uma pecinha fora do quebra-cabeça, ela pode ser a vontade de Deus também. Como eu disse e vou repetir, você nunca vai tomar a sua decisão baseada em um passo apenas, tá? De um modo geral, essas peças fora da casinha, fora do quebra-cabeça, normalmente não são comuns, não são o plano de Deus. Mas existe sim uma possibilidade de que isso aconteça. Como que você vai saber discernir? Isso é o seu relacionamento com Deus que vai te dizer, e você seguir os outros passos também, tá certo? Às vezes, por exemplo, você tá, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de você tá para tomar uma decisão, você tem orado a Deus sobre aquilo, e aí de repente do nada, pum, acontece uma coisa que, caras, é Deus, só pode ser Deus, um encontro com uma pessoa que te dá um conselho sobre aquilo, você nem estava esperando, e aí você comenta com a pessoa e a pessoa te dá um conselho, aquela conversa fantástica, e você fala, cara, o que é isso?
providência de Deus. Você estava num momento ali da indecisão e naquele momento Deus deu uma forma, Deus deu um jeito de, com a providência dele, providenciar algo que te instruísse naquele momento. O quinto passo sobre como conhecer a vontade de Deus para sua vida tem a ver com tomar conselhos com os nossos amigos e familiares cristãos. Sim, nossos amigos, as pessoas da nossa igreja, nossos familiares são uma fonte muito boa de conselhos. Nossos pais, principalmente, né? Principalmente se os seus pais são cristãos, são da mesma fé que você, você deveria definitivamente tomar conselhos com eles, com seus amigos cristãos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe a sabedoria, mas é extremamente importante que você tome conselhos com os sábios, com as pessoas que buscam e servem a Deus, não o conselho dos ímpios, porque a Bíblia apresenta alguns exemplos, né, de pessoas que tomaram conselhos com os ímpios e acabaram se dando muito mal. Um exemplo desses é Roboão, o filho de Salomão. Depois que Salomão deixa o trono, Roboão assume como rei, e aí rolou aquela parada ali dos impostos e tal, o povo tava reclamando que tava muito tributo e etc. E aí Roboão ele toma um conselho com os idosos e eles falam assim: cara, seria uma boa ideia você abaixar, porque você está começando agora, você é jovem, você vai ganhar a confiança do povo, vai ser muito legal e etc. E ele despediu os idosos ali, beleza. E aí ele chamou os colegas dele, a galera da idade dele. Falou: não, que isso, mano, vamos tomar dinheiro desse povo, vamos, aumenta os impostos aí, vamos pra cima e vai dar certo. E foi o que ele fez. Colocou mais tributos, colocou cargas mais pesadas para o povo, e aí o que acontece? O reino se divide. Então, assim, realmente a gente precisa buscar conselhos com pessoas piedosas. E note que o fato da pessoa estar na igreja, ir para a igreja, orar ou ler a Bíblia, não necessariamente significa que ela é uma pessoa de Deus, tá certo? A gente precisa ver principalmente como é a vida dessa pessoa, né? Eu tenho um amigo que ele diz que ele aprendeu a ouvir mais o que as pessoas fazem do que o que as pessoas dizem. Então, você consegue ouvir o que essa pessoa faz? O que essa pessoa fala algo bom de Jesus? Então, assim, óbvio, ninguém vai ser perfeito, né? Não espere a pessoa perfeita, ninguém vai ser perfeito, mas essa pessoa transmite dentro daquilo que ela vive a paz e a bondade e o amor de Cristo. Se ela faz isso, tome conselho com ela. Sexto passo para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, talvez seja o passo mais importante de todos, que é pedir a Deus em oração que te guie na sua decisão. A oração talvez ela seja o passo mais importante porque ela permeia todos os outros passos, porque a vida do cristão tem que ser uma vida de oração, porque através da oração a gente abre as portas do nosso coração a Deus, a gente permite que Deus entre e atue na nossa vida. Na oração você não vai pedir para Deus um sinal: ah, Deus, me mostra, me dá um sinal para que eu saiba que essa é a tua decisão, ou teu plano para minha vida, ou etc. Blá, blá, blá. Não, não é essa a ideia. A ideia é pedir que Deus te guie. A ideia é se colocar à disposição de Deus para fazer a vontade dele, pedir que Deus te guie. Isso não quer dizer necessariamente que ele vai te dar um sinal, mas significa que ele vai te guiar durante o processo, juntando todos esses passos, trabalhando na sua mente e no seu coração para que você tenha de fato o desejo de escolher aquilo que Deus quer para sua vida, para que os dois corações, o seu e o de Deus, batam na mesma frequência, na mesma sintonia. Percebe a diferença? Nós, como filhos de Deus, como amigos de Deus, temos um privilégio tremendo, que é o privilégio da oração. E essa oração, ela pode ser assim, você pode orar por uma decisão por muito tempo, e você pode ser, às vezes, por exemplo, como Neemias, que estava lá triste na presença do rei. O rei pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? O que eu posso fazer por você, Neemias? E ali na hora, Neemias fez uma oração rapidinho, pediu para Deus: Deus, me ajuda, porque agora eu
as palavras que vão sair da minha boca precisam ser as palavras certas, Deus. E pum! E Deus guiou ele, orientou e a coisa deu certo ali. O plano de Deus para a vida de Neemias se concretizou. Entende? Então, assim, busca Deus. Dependa de Deus. Porque esse talvez seja o ponto principal. Se fosse para escolher apenas um dos passos, se não tivesse nenhum desses outros, esse seria o principal. Dependa de Jesus. Busque a Jesus para as decisões da sua vida. Isso não é fácil, mas Ele está à disposição para nos ajudar. Ele prometeu que daria o Espírito Santo a qualquer um que pedisse. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo. Porque se até nós, que somos pessoas más, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos e para aqueles que nós amamos, quanto mais Deus não vai dar o Espírito Santo para mim e para você se a gente pedir. Ele está à disposição, então peça e Deus vai te dar sabedoria e vai guiar a sua decisão. O 7º passo na nossa jornada de como descobrir a vontade de Deus, ele tem a ver com a decisão em si. O que acontece? Vai chegar um momento da sua vida, e eu até aconselho que você faça isso, quando você está nesse processo de decisão, pegue cada um desses passos, tenha um caderninho, um diário de oração ou num bloco de notas do celular, em algum lugar, e vá anotando as evidências. Nossa, hoje eu orei sobre isso, pedi para Deus, Ele respondeu de tal forma, aconteceu tal coisa. Nossa, eu conversei com fulano de tal, ele me deu esse conselho. Olha, eu li na Bíblia esse verso tal que me deu a entender que não sei o que lá. E vai anotando, vai juntando evidências. Por quê? Vai chegar um determinado momento que, inevitavelmente, você vai ter que tomar uma decisão. Se não vier nenhuma voz do céu, se você não ver um anjo, se não acontecer nada disso, você vai ter que tomar uma decisão, que é o que acontece na maioria das vezes na nossa vida. E se você juntou tudo isso, você vai estar pronto para tomar uma decisão, guiado por Deus, baseado na palavra dele, sendo que você já orou, sendo que você se colocou à disposição de fazer a vontade de Deus, percebe? Então todos esses fatores vão se unir para que você de fato siga a vontade de Deus para sua vida. E o 8º passo, que está meio que em conjunto com o 7º, é nós ficarmos atentos às portas giratórias que Deus providencia. Normalmente os bancos têm portas giratórias, né? Que você entra e se você continuar, você sai pela mesma porta, né? Se você continuar andando. Então, o que acontece? Muitas vezes pode ser que ainda assim eu e você tomemos uma decisão errada, mas eu quero te tranquilizar. Nosso Deus é totalmente capaz e poderoso de abrir e de fechar portas. A mesma porta que Ele abre, Ele pode fechar. Se você entrar por uma porta errada, fica tranquilo, não se sinta culpado, não tem problema. Deus Ele pode te conduzir para o caminho certo, entende? Deus Ele tem portas giratórias. Abraão, por exemplo, ele fez muita coisa que não era para ele ter feito na vida dele. Houveram consequências? Houveram consequências, mas o plano de Deus se cumpriu na vida dele. E é até interessante falar isso porque Abraão, ele falhou em cumprir talvez o plano de Deus porque ele falhou no primeiro passo, de não ter vontade própria nenhuma sobre o assunto, não ter nenhuma vontade própria sobre o assunto, no caso, né? Ele tinha a vontade própria dele, ele queria o herdeiro. Não, Deus, como assim? Eu tô velho já e não vou ter o herdeiro? Vai ser o Eliezer aqui, o servo da minha casa? Não, jamais, Deus, não, eu vou ter que fazer um herdeiro aqui, não vai ter como. E aí ele foi lá e fez o herdeiro por conta própria. Então ele falhou em seguir a vontade de Deus e quis seguir a própria vontade dele. Então assim, se você segue a vontade de Deus, se você segue os 8 passos, o seu coração e o coração de Deus vão bater na mesma sintonia. E aí sim é onde você vai conseguir caminhar lado a lado com Jesus e viver a vontade dele para sua vida. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito bem para você esse vídeo, espero que ele tenha te levado para mais perto de Jesus, porque esse foi o objetivo dele, tá certo? Que Deus te abençoe, compartilhe com alguém que você ama e com alguém que você sabe que esse vídeo pode ajudar, tá certo? Um abraço e até a próxima!